poder sentar, queridos. Muito obrigado pela sua gentileza em ainda estar em pés. Que o Senhor os abençoe sempre. Estou muito grato a Deus, essa noite tão especial. Vocês da recepção também, se quiserem sentar, podem sentar, tem liberdade. Acho que quem tinha de chegar, chegou, né? E eu dou glória a Deus, porque hoje, puxa vida, foi uma noite tão gostosa ao chegar aqui. Duas notícias que eu não sabia e meu coração jubilou. Primeiro, João Vitor, né? E sua linda esposa vão ser papais. Que bênção, né? Funcionou. De vez em quando funciona. Também o Felipe, cadê o Felipe? E a Dai. Cadê esse casal? O Felipe desceu agora há pouco. Está aí, ó, se escondendo lá. Ele decidiu também servir a Deus e funcionou. E eu glorifico a Jesus. Eu sempre digo, irmão, que se você tentar bastante, funciona. E Deus deixou esse privilégio, tentar. E Ele mesmo insiste, vai lá, campeão, tenta. E vai que dá certo. Só que se não tentar, não vem por osmose. Não vem por transferência ou fax. Contudo, glorifico a Jesus e a onda de filhos homens está aí. Então, bebês estão nascendo, outros estão chegando. E se você está na brecha, irmão, na pista, não impeça não, porque o anjo está passando por aí. O anjo da bênção está ministrando isso nas nossas vidas. Isso é bom demais. Filho é um presente do Senhor. Um dos meus maiores sonhos é que essa igreja tenha o dobro de crianças da quantidade de membros. Por isso eu quero construir uma big de uma igreja para os nossos filhos ali ao lado. E Deus vai me dar condição para isso. Um dia isso vai acontecer. Em nome de Jesus, né? É um sonho. Eu sei que tudo é possível ao que crê, né, Heitor? Então, eu quero parabenizar a todos vocês que são pais, pais frescos, pais maduros. Todos vocês são avós. Que Deus os abençoe muito. Pelo menos um dia do ano, né, são celebrados e vocês merecem toda essa celebração, todo esse amor, porque sei que não é fácil ser mãe, mas também não é fácil ser pai. Contudo, é o maior privilégio que Deus nos deu, é de ser pai. Concordam comigo? É bom demais, irmão, bom demais. Eu queria ser pai de 5, era o meu objetivo, tinha até escrito isso, mas Deus só deu 2. Mas eu me deleito na vida de vocês. Então façam filhos, queridos, não tenham preocupação com quem vai manter, porque Deus é o seu sustento, tá bom? Manda bala, deixa a coisa acontecer. Deus é grande, né, Niltinho? Vamos encher a sua casa de neto. O Toninho já está alegre, né, Toninho? Parceiro, vem mais por aí, fique tranquilo. Eles estão animados, né? Mas depois dessa eles vão se animar, né, Laudes? Oh, glória a Deus. Bem, queridos, eu estou grato a Deus também por Ele ter nos dado saúde e graça. Nós fizemos uma boa viagem. Tive ontem lá em São Francisco do Sul, eu e a minha querida esposa. Na verdade, nós saímos daqui na quinta à noite, fizemos alguns trabalhos em Loanda de dia e viajamos para Curitiba. Tivemos em Curitiba no sábado pela manhã e à tarde e à noite lá em São Francisco do Sul. E viajamos a noite toda, chegamos em Loanda hoje para o culto pela manhã. Terminou o culto, almoçamos na casa de manhã e estamos aqui agora com vocês. Eu disse para minha mãe que noite é feita para dirigir. Ela disse que não é, mas enquanto Deus der graça, a gente vai lutando assim. Eu estou muito grato a Deus por vê-los aqui, por estarmos juntos. E esses homens animados, de fato, falei com o Felipe lá em Curitiba e ele
ele disse que realmente o pessoal está empolgado, porque são poucos os ministérios que se desenvolvem com tanta gente para ir para um evento como Legendários. E a Boas Novas está sendo abençoada, levando tanta gente. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Bem, eu quero te convidar para lermos um texto bíblico, desta feita na carta do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 20. Enquanto você localiza, na quarta-feira eu vou estar convidando você agora para estarmos aprendendo sobre 1 Coríntios, na quarta-feira. Hoje nós falaremos aqui sobre esse versículo de 2 Coríntios 1, 20. Mas na quarta-feira nós estamos trabalhando sobre o tema Cartas de Deus para um Velho Mundo. E vamos estar saindo do capítulo 6 e entrando no capítulo 7. Muito importante. Mas hoje te convido para ler esse versículo aqui. Diz assim: pois quantas promessas há de Deus, tem nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Amém. Você pode inclinar sua cabecinha, fechar seus olhinhos, por favor? Paizinho, uma vez mais eu quero te honrar por estar nesta igreja esta noite, ladeado de tantos irmãos, também sendo acompanhado e, sem dúvida nenhuma, muitas outras pessoas pela internet estão te cultuando, e eu quero louvar o teu nome pela vida deles também. E quero pedir-lhe, Pai, que esta noite, mais uma vez, a tua palavra, ao ser ministrada, pregada, orientada, ela possa servir de instrumento balizador para a nossa vida. Que enquanto eu puder falar, e só posso fazer isso, o teu Espírito Santo tem toda a liberdade e é perito em nos ensinar. Então nós nos colocamos nessa brecha, à sua disposição, Pai, para aprender. Enquanto aprendemos a tua palavra, tens a liberdade de curar todas as pessoas enfermas aqui esta noite. Também aquelas que estão em casa, através da internet, com enfermidades. Que o teu meigo Espírito, Senhor, agora, nesse exato momento, libere a cura para todos aqueles que creem. Que o teu nome seja glorificado ao esta pessoa sentir o calor do teu Espírito tocando na parte que dói, fazendo com que tudo mal que está nesse corpo saia. Que em o nome de Jesus, o teu meigo Espírito, libere a visão às vistas cansadas, destrave os ouvidos que estão fechados, libere, Senhor, os nervos que estão atrofiados, e os ossos que são curtos possam ser esticados para a glória do teu nome. Arranca, Senhor, essa paralisia desse corpo, e essa coluna possa se desdobrar, e essa pessoa possa voltar a andar para glorificar o teu nome. Libera a tua bênção sobre essas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo agora, e elas possam testemunhar o quão grande tu és na vida delas. Eu peço a tua bênção, convicto de que tu podes todas as coisas. Assim eu oro, em o nome de Jesus. Amém. Queridos do Senhor, semana passada nós começamos esta série, e eu disse a vocês que inspirou-me o Espírito Santo e, na verdade, orientou-me com muita clareza para que eu pudesse, durante um período, trabalhar com os irmãos, normalmente nos domingos, uma série de mensagens com um propósito muito definido. Levou-me o Senhor a aprender algumas coisas, extraindo inclusive de algumas experiências ao longo da vida, mas também aprendendo outras coisas que até então sabia, mas não com tanta evidência assim na palavra dele. E ele tem me levado a vislumbrar algumas coisas tão incríveis que têm funcionado e aberto um leque de entendimento no meu coração e também de bênção na nossa casa. E orientou-me o Senhor para que pudesse conduzir a igreja a uma série de ensinos, de aprendizado na palavra dele, uma vez que, aprendendo, possamos destravar a nossa mentalidade e podermos criar uma plataforma de milagres, uma plataforma de impossibilidades, dando lugar a possibilidades. Ele quer que a gente aprenda todo o conteúdo de sua palavra, que nos outorgue essa liberdade de receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para nos dar, para nos abençoar. E às vezes
militamos tanto, buscamos tanto e não conseguimos coisa alguma. E nos perguntamos por que funciona para alguns e para outros não funciona. Por que peço tanto e nem sempre recebo, ou a maioria das vezes não recebo? E o Espírito Santo me conduziu, orientando-me que serão 6 noites. Eu iniciei domingo passado. Eu lhes confesso que são 6 noites porque ele disse que será. Mas eu não tenho sequer esboço de nenhum desses pensamentos. Eu vinha a viagem toda orando a ele, dizendo: quando é que vai me dar tudo que eu preciso falar essa noite? E ele me deu quando entrei no gabinete da minha casa, umas 5:30 da tarde. E eu quero então transmitir, dizendo a você aquilo que o Espírito Santo me disse, me conduziu na palavra, e eu quero conduzir você. E se você quiser, tiver aptidão para isso, anotar ao lado na sua Bíblia algumas falas e alguns versículos que leremos aqui, será de grande valor. Se você não conseguir fazer isso hoje e posteriormente você quiser assistir essa mesma ministração pelos canais da internet, seja no canal da igreja ou no meu canal no YouTube, então você poderá fazê-lo e extrair esses versículos. Mas por que digo isso? Porque eles precisam ser vivenciados por nós, aprendidos e praticados, entende? Eu não gostaria que vocês só ouvissem o que eu tenho a dizer. Eu gostaria que vocês aprendessem e pudessem extrair de cada texto falado ou de cada verdade que o Espírito Santo nos ensinar uma plataforma de extraordinários milagres na nossa vida. Estou a dizendo isso justamente porque guiou-me o Senhor na ideia do plano dele para esta igreja. Deus edificou essa igreja para ser bênção para as nações. Deus edificou essa igreja para ser um canal de bênção nesta cidade para muitas famílias. Deus levantou essa igreja e ao longo desses 37 anos, Ele usou inúmeros pastores para denunciar isso a nossos ouvidos, de que Ele levantaria pessoas aqui. E o que eu vou ensinar vocês é como essa plataforma será construída. E Deus, em cima dessa plataforma de fé e milagres que estaremos aprendendo, escute isso, hoje é dia 14 de agosto de 2022, e escute o que estou a dizer: Deus levantará milionários nessa igreja para ajudar nações. Deus levantará milionários aqui que bancarão muitos filhos seus, enviados às nações. Deus usará essa igreja para abençoar o estado inteiro, e desse estado muitas nações. Mas para isso acontecer, Ele espera que a gente entenda a sua palavra. A promessa existe, mas a gente precisa compreendê-la para que ela possa ser cumprida na nossa vida. Estamos bem próximo de um destravar de avivamento do Espírito Santo aqui. O vento está começando a soprar, uma brisa suave do Espírito está chegando, e vai chegar o dia em que nós, se não chegarmos bem cedo aqui, não teremos lugar para sentar nessa igreja, dentre os vários cultos que faremos. Se não chegarmos cedo, o Reino Kids não terá espaço para seus filhos, de tantas crianças cheias do Espírito Santo que teremos aqui. Deus levantará pregadores pequenininhos assim, que impactará essa cidade. Vocês poderão ver com os seus olhos. Eu sei em quem tenho crido. E uma onda de milagres extraordinários irá acontecer no meio de nós. Você mesmo vai dizer: como pode ser isso? Então algumas pessoas ao seu lado olharão para você e vão levantar as mãos e dizer: o Senhor fez isso, por isso estamos alegres. Vai ser uma bênção. Sim, eu sei em quem tenho crido. E sei que falo isso tendo centenas de pessoas como testemunhas, inclusive online. Mas sei, como disse, em quem tenho crido. Esse texto que acabamos de ler essa noite traz uma afirmação muito poderosa, segundo o apóstolo Paulo. Ele diz que
todas as promessas de Deus, ou quantas elas sejam, tem nele o sim e por ele o amém. O que significa isto? Significa dizer que tudo o que Deus disse, tudo o que Ele empenhou e deixou escrito em sua palavra, tem em si mesmo o poder para realizar. Ou seja, tem nele o sim, a ordem de que aconteça. E tem nele o amém, a finalização dessa ordem. E nesse processo entre o sim e o amém, existe o alvo de quem a promessa é destinada. Mas normalmente toda promessa bíblica possui uma condicional, que está sem dúvida atrelada à fé, que nos compele a crer. E que sem o crer essas promessas não vêm, mesmo que sejam elas ditas por Deus. Elas não vêm sobre a nossa vida, mas vêm sobre a vida de outro, da qual não foi endereçada e ele crer. E assim acontece, como veremos ao longo desta palavra. Perceba que semana passada nós começamos te mostrando desde a criação, todo o plano de Deus. Eu vos disse que de maneira simples, o Senhor ao criar todas as coisas, Ele o fez com um propósito. E relatei isso ao longo das semanas, ou da semana, com pequenas pílulas, que também estão disponíveis na internet. E essas pequenas pílulas apontam aquilo que mencionamos, cujo Deus fez você e eu com um propósito definido, mas tudo que foi criado também está linkado à sua fonte. E nós, de igual modo, se toda a natureza criada está linkada à sua fonte de vida, nós também assim o fomos. Como homens, como mulheres, como seres humanos, para viver fisicamente, dependemos de tudo aquilo que o solo, a terra, nos dá para viver de alimento. Mas para cumprirmos o propósito de Deus e vivermos espiritualmente, nós temos que estar conectados à fonte espiritual, que é Deus. Podemos até viver nessa terra sem conectar-se com Ele, sem dúvida, mas não poderemos realizar os propósitos dEle, que são alimentados por sua própria fonte. Se extraímos a fonte de vida para o nosso corpo da terra, então devemos entender que para o nosso espírito não se extrai da terra, se extrai do céu. E entendemos isso. Também entendemos que por conta do propósito que há dentro de cada ser humano, criado por Deus, o inimigo, a saber, Satanás, ele intenta de maneira contumaz contra todas as pessoas cujo propósito de Deus está definido no seu coração. E eu digo todas estas porque algumas, seu propósito em Deus não está definido, ela nem sabe ainda do propósito. Mas o diabo, sabendo disso, ele procura intentar muito mais contra o seu propósito do que contra a sua vida. Ele não busca tirar a sua vida física, ele busca banalizar ou paralisar o seu propósito, porque sabe que quando ele paralisar o seu propósito, então você já morreu, porque a vida física nada mais é do que física, mas o propósito é espiritual, portanto tem implicações eternas. Então se ele consegue paralisar o teu propósito, ele paralisou a tua vida, ele terminou com você, e o plano de Deus não vai ser executado. Por isso ele intenta contra o ser humano. Eu disse a vocês que ele iniciou a sua trajetória levando Adão e a Eva a perderem o seu relacionamento com Deus. Perceba que o diabo, lá em Gênesis, no capítulo 3, ele não atacou a vida da Eva, nem tampouco a vida do Adão. A Eva poderia tentar pegar um fruto e ele usar uma serpente e picá-la para tentar promover alguma tragédia em sua vida, mas ele não tentou contra a vida de Eva e Adão. E perceba que eles não eram eternos enquanto que carne, eles eram imortais enquanto que obedientes. É eterno só o espírito, e eternidade e imortalidade são duas coisas diferentes. A imortalidade estava condicionada ao fato de comerem o fruto da árvore da vida, e viveriam, portanto, em saúde plena por todo o tempo. Mas uma vez que foi tirado essa oportunidade de comerem da árvore da vida, então o corpo veio a perecer, perdeu a imortalidade. Agora o espírito não, o espírito é eterno, e o diabo não ataca o corpo de Adão e Eva, ele ataca o espírito,
porque é este que se comunicava com Deus. Ele interrompeu a sua comunicação com Deus. Óbvio que se interrompeu a comunicação com Deus, de onde Adão e Eva iria tirar o alimento necessário para o seu espírito, de onde ele iria tirar a vitalidade para que a palavra liberada em Gênesis 1:26 de domínio pudesse ser executada. Pois, afinal de contas, o propósito de Deus dado em Adão e Eva está, tanto quanto para eles é a nós, em Gênesis 1:26. E a proposta de Deus é dominar sobre todas as coisas criadas. E eu vos disse que esse domínio jamais é sobre outro ser humano, mas sobre as coisas criadas, sobre as ervas do campo, sobre os animais silvestres, sobre tudo que tem vida nessa terra, exceto o ser humano. Porque este não foi feito para dominar um ao outro, mas para servir um ao outro em amor e unidade. Logo, perceba que a palavra que Deus utiliza para domínio, no hebraico, é a palavra radar, que significa governo, ou governo de coisas. Mas no grego, essa palavra é malak, e essa palavra malak, no grego, significa colocar em ordem. Quando você busca na raiz hebraica de domínio, de radar, você vai perceber que governar é colocar todas as coisas em ordem. E esse foi o comando dado por Deus a Adão e Eva, para governar a terra, colocar em ordem todas as coisas. Entretanto, eles só poderiam fazer isso se estivessem em Deus, enquanto tinham comunhão com Deus, conexão plena com Deus. Então eles puderam governar a terra por, quem sabe, milhões de anos. Mas agora o inimigo consegue interromper essa comunicação. Ele quebra essa linha direta. E quando quebra a linha direta, o Adão e a Eva percebem que eles são meramente humanos. E logo eles perdem todo o privilégio que era estar na presença de Deus diariamente. Perceba que a ideia de Deus não foi interrompida, porque nada pode frustrar os planos de Deus, mas quem perdera foi o Adão e a Eva, porque foram tirados desse plano, de imediato foram expulsos do jardim do Éden, e perderam toda aquela fonte de vitalidade, não só física, mas também espiritual. E quando isso acontece, o seu propósito é anulado, ou paralisado, e eles não conseguem mais dominar. E eu disse isso a vocês, que o ser humano passou a ser dominado. É dominado não só pelos animais, como por tudo quanto é erva. Ele perdeu o domínio das coisas. E agora o homem passou a viver sob o comando das trevas. E observe que não foi o diabo que tomou o reino da mão de Adão e Eva. Foi Adão e Eva que entregou o comando do reino a Satanás. É por isso que lá na tentação, no capítulo 4 de Lucas, quando Jesus é tentado no deserto, o diabo está junto a ele, tentando fazê-lo errar. E percebe que quando o diabo leva Jesus a um alto monte e mostra a ele todos os reinos da terra, vejam que o diabo, dizendo a Jesus, ofertou a ele, dizendo: tudo isso aqui foi me entregue, e eu posso dar a quem eu quero. Ele não disse: tudo isso aqui eu tomei de alguém. Ele diz: tudo isso aqui foi dado nas minhas mãos e é meu, eu posso dar a quem eu quero. Quem deu foi justamente Adão e Eva, que ao desobedecer o comando de Deus, entregou de mão beijada o governo da terra para o inimigo. E por conta disso, o homem não só perdeu a conexão, mas anulou seu propósito. E agora o homem tem que viver para conseguir as coisas. E perceba que o governo de Deus dado a Adão promoveu uma vida plena, paz, cheia de benesses ao tempo todo. Observe que, embora ele tinha que trabalhar no jardim ou na terra inteira, e é bom que se diga que parece que o jardim do Éden era um lugar específico, muito belo, e o restante não era nada. Mas Gênesis 2, 8, 9 diz a Bíblia que plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. E a palavra Éden significa paraíso. Significa dizer que Deus plantou um paraíso dentro do paraíso. Um lugar especial dentro de um lugar especial. A terra já era um paraíso, então Deus preparou um lugar ali em específico. Por quê? Porque era o centro de comando, era a capital, era o governo, era onde se estabeleciam as decisões. Ele governava a terra inteira, mas de tempo em tempo voltava para o centro de comando, porque lá naquele lugar ele passeava com Deus, ele se alimentava de Deus, ele comungava com Deus, ele desfrutava dessa conexão com Deus. Seu propósito era alimentado.
Mas agora ele perdeu essa conexão. Então Deus o expulsa desse jardim. E o jardim não existiu mais. Por quê? Porque o lugar, o jardim, era Deus. Ele estava em Deus. É por isso que no Novo Testamento, quando você vai dizer acerca de Jesus, Paulo diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Como é que é estar em Cristo? Segundo Coríntios 5,17. Estar em Cristo significa estar em algum lugar. Quer dizer que Jesus é uma pessoa, mas Ele também é um lugar. Ele é uma pessoa que mora dentro de mim, mas Ele também é o meu lugar de refrigério, meu lugar de conforto, meu lugar de alimento, meu lugar de vitalidade. Logo perceba, eles foram expulsos desse jardim, não puderam estar mais lá. E no jardim disse Deus: tudo você pode comer, você tem toda a terra para você se alimentar, e eu preparei manjares nesse jardim para você, se alimente. Mas agora, expulso desse lugar, do lugar de comunhão, eles precisam trabalhar mais agora. Antes trabalhavam, mas sem dores. Só que agora ele tem que trabalhar com as dores do corpo, com o cansaço, com o suor, com os espinhos e abrolhos que brotam da terra, porque a terra foi amaldiçoada por causa dele. Então, a consequência é grave. Observe que agora o homem tem que se esforçar com as próprias mãos. Antes ele bastava estender a mão e pegava o alimento. Agora ele tem que se virar, tem que fazer de tudo para poder se alimentar. E o mesmo aconteceu em todos os aspectos da vida. O homem passou a buscar sobrevivência, e tudo que ele faz é para sobreviver, tudo que ele faz é para construir algo para si, para tentar melhorar a vida. E em meio a isso, ele entende que ele tem que buscar a Deus, não por causa de Deus, mas por causa das coisas. É por isso que você vê a consequência da fatalidade entre os filhos de Adão, Caim e Abel. Um entendeu que tinha que buscar a Deus por causa de Deus, o outro entendeu que tinha que buscar a Deus por causa das coisas. Entende? E o que prevaleceu? A ideia de Caim. É por isso que a humanidade não busca a Deus por causa de Deus, busca a Deus por causa das coisas. É por isso que Jesus o tempo todo nos orientou, dizendo: por que vocês gastam tanto tempo orando ao Pai acerca das coisas? Vocês não precisam buscar ao Pai por causa das coisas. Isso é um costume do antigo pagão, não daqueles que buscam a Deus. De buscar a Deus por Deus. E quem busca a Deus por Deus, Deus dá as coisas. É assim que funciona. Então perceba que o homem passou a vida inteira tentando conseguir algo, alcançar o sucesso. E o Antigo Testamento inteiro é essa proposta. Até que passa o dilúvio e vem os dias em que Deus quer estabelecer uma nação que possa ensinar os povos que vale a pena buscar a Deus em amor, e que o Deus de amor vai dar às pessoas coisas. E por isso chamou Abraão. E observe, pegue sua Bíblia, por favor. Vamos caminhar ao longo dela em várias passagens. Perceba que o propósito de Deus era levar as pessoas a conhecê-lo e saber que Ele é o Deus que abençoa, é o Deus que supre todas as necessidades, é o Deus que traz para o seu conforto tudo aquilo que a gente precisa. É por isso que em Gênesis 12, e o verso 3, onde você vê o chamamento de Abrão, e eu começo sintetizando por aqui, poderíamos navegar por mais histórias, mas eu preciso ser rápido e direto nesse ponto. O texto diz no verso 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perceba que há algo extraordinário aqui. O chamamento de Deus a Abraão é para constituir uma nação, mas o propósito de Deus em Abraão é para abençoar nações. Vou repetir, o chamamento de Deus a Abraão era para ele constituir uma nação, mas o propósito colocado dentro de Abraão era para ele abençoar nações inteiras. Então a proposta de Deus não era que ele fosse o pai de uma nação, a proposta de Deus é que ele fosse o abençoador de muitas nações. O que prevalece aqui não é o chamamento para ser Israel, mas é o chamamento para abençoar nações. É o que Deus propõe.
Deus diz isso a Abraão como resposta ao fracasso de Adão, num recomeço de seu propósito. Porque afinal de contas, o propósito colocado dentro de Adão e Eva era justamente abençoar o próximo. O governo da terra era servir um ao outro em amor. Não tinha guerras, nem disputas, nada disso. A ideia de Deus era um reino de paz e amor. Como isso não funcionou por causa do homem, Deus dá uma outra oportunidade, mas olhando como o homem se comporta. E o homem se comportava tentando uma conexão com Deus por causa das coisas. E o tempo todo Deus alimenta uma ideia de que há possível conexão com o homem por causa dele. Ele alimentou essa ideia porque um certo Abel aprendeu isso. Porque um certo Enoque aprendeu isso. Porque um certo Lameque aprendeu isso. Porque um certo Noé aprendeu isso. E Deus achou que todo homem podia se conectar com ele. Então veio o dilúvio e ele manteve essa ideia. Por isso chamou Abrão. E disse para o Abrão: sai do meio do teu povo e vai para um lugar que eu vou te mostrar, mas com um propósito definido. Você vai abençoar nações. E essa bênção está colocada sobre a vida dele como algo perpétuo, contínuo, se não perceba. Venha comigo no capítulo 22. É preciso você observar isso comigo. E o verso 18, por favor. Diz assim o texto: e em sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Porque obedeceste a minha voz. Observe que Deus agora já coloca o cumprimento de uma condicional. Lá no capítulo 12, Deus disse: você vai ser uma bênção e vai ser um abençoador de nações. Mas era uma condicional. A proposta de Deus é que ele deveria obedecer o Senhor e sair da sua terra, e do meio da sua parentela, e ir para um lugar que Deus ia mostrar. E ele obedeceu, e ele creu. E por conta de que ele creu, ele é provado agora, no capítulo 22, mas Deus dá essa resposta. E diz: porque você creu e porque você obedeceu, em ti essa promessa vai se cumprir. Aqui está selado o futuro de Abrão. Nesse versículo, essa promessa não volta mais. Nesse versículo, não tem como anular mais aqui. Você entende? Nesse versículo, Deus decretou. Não depende mais se ele vai seguir o plano ou não. Porque aqui ele já venceu. Aqui ele já cumpriu a exigência. Então a primeira etapa, o Abrão, certificadamente cumpriu. Agora ele é Abraão. Então a promessa está empenhada. Nesse versículo, o que Paulo diz, está nele o sim. Aqui, nesse versículo, não volta mais. A bênção estava dada a Abrão. Entende? Tudo ia acontecer, mas a bênção ia acontecer na vida de Abrão. Não tem como revogar. Repita comigo: aqui a bênção não volta mais. Eu acho que é esse tipo de coisa que tem que trazer na nossa vida. Uma bênção que não volta mais. Porque a gente vive nessa, pega e solta, pega e solta, pega e solta. E é hora de a gente agarrar as bênçãos que Deus deu e vivê-las intensamente. O Abraão entendeu isso. E ele obedeceu e conseguiu. Veja como ela caminha um pouco mais. Vai no capítulo 26, por favor. Já com Isaac, o descendente de Abraão. Eu disse que é uma viagem bíblica, vamos lá. 26, o verso 2. Diz assim o Senhor a Isaac: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, mora nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e à tua descendência darei todas estas terras. Eu confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio dela, isto é, da sua descendência, serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Decretado, não pode ser revogado. Aqui está decretado. Mas caminha um pouco mais, vai no capítulo 28, o verso 3. Agora é a Jacó, o filho de Isaac. Deus diz: que o Deus Todo-Poderoso te abençoe
e te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra das tuas peregrinações, que Deus de Abraão te deu. É a palavra profética de Isaac a Jacó. Mas agora, por favor, versículo 13, no mesmo capítulo. Por cima dela, ele tem uma visão de uma escada e diz assim: por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão. Deus está falando a Jacó aqui agora. O Deus de teu pai, o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Uau! Ele só está dizendo: olha, o que eu fiz com Abraão está acompanhando você. Isso vai acontecer, quer você queira, quer não. Deus está dizendo: eu vou conspirar para isso. Eu vou trabalhar em tudo para que essa bênção, essa promessa se cumpra, ô Jacó, na sua vida e na vida dos seus filhos. Pois bem, olha o verso 15. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Uau! Decretado. É lindo, não é? Aqui está firmado. Essa bênção dada a Abraão não tem como escapar, não tem como fugir dela. Tem nele o sim. Tem muitas outras pela frente, capítulo 32, 35, 37, capítulo 41, 44, 49, mas eu não posso ler todos eles, senão nós vamos ficar só no Gênesis. Mas vamos caminhar um pouco mais. O tempo passa e os filhos de Jacó crescem e creem, se tornam uma poderosa nação, até que venham a ser escravos no Egito, depois que José morre, como você conhece a história. E por 400 anos eles são escravos. Deus havia dito a Abraão que isso ia acontecer. Se não, perceba, volte a sua Bíblia, por favor, no Gênesis, capítulo 15, só para você ver como Deus fala, Deus cumpre. Gênesis, capítulo 15, verso 12, diz assim o texto: ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e lhe sobreveram um grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abraão: sabe, com certeza que peregrina será a tua descendência em terra estranha, e será reduzida à servidão, e será afligida por 400 anos. O Isaac nem tinha nascido ainda, e Deus está falando isso. Diz Deus: mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Deus está falando da escravidão no Egito, do quão isso imputou sofrimento na vida dos filhos de Jacó. É por isso que depois de José, eles passaram 4 séculos escravos no Egito, até que Deus levanta Moisés, e você conhece a história. Com o braço forte de Deus, Deus tirou Israel do Egito logo após 10 pragas, e os conduziu pelo deserto, até encontrar a terra prometida, que levou 40 anos por causa da desobediência. Mas nesse caminho todo, eu preciso te mostrar o que Deus promete. Venha comigo, Êxodo, capítulo 15, verso 26. Se eu errar algum versículo, é porque está brotando na minha memória, então me perdoe. Êxodo, capítulo 15, verso 26, diz assim: disse ele, isto é, Deus, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, olha o que Deus está dizendo a Israel: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara.
Deus está dizendo a Israel: se vocês me amarem, me obedecerem, guardarem as minhas leis como Abraão guardou, cumprir os meus estatutos, vocês nunca ficarão doentes. Eu vou abençoar vocês, diz Deus. Por que, Deus? Porque a promessa está sobre Abraão e tem nele o sim. Agora perceba, caminhe um pouco mais. Capítulo 19. Venha comigo, por favor, verso 4, 5 e 6. Olha o que Deus diz. Eles estão diante do Sinai agora, olhando Deus no Monte Sinai, e Deus falando com Israel. E diz assim: vistes o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim? Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Embora toda a terra seja minha, vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus diz a todos eles: gente, o que eu tenho para vocês é imenso. Vocês só precisam andar comigo, serem meus filhos e eu serei vosso pai. Serem meus filhos, eu serei vosso Deus. E tudo o que prometi a Abraão, vocês irão receber. Lindo, não é? Então venha comigo, por favor, uma vez mais, um pouco mais longe. Por favor, Levítico, capítulo 26. Livro de Levítico, eu acredito que você pouco lê esse livro, não é não? É um livro difícil. Mas capítulo 26, verso 3, é a seguir. Deus está dizendo ao povo, na sequência desses fatos que aconteceram aqui. Verso 3: se andardes nos meus estatutos, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. E comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Darei paz na terra, e dormireis seguros, sem que ninguém vos perturbe. Farei desaparecer da terra os animais nocivos, e pela vossa terra não passará espada. Perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Olharei para vós e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança. Estareis comendo ainda da colheita velha, quando lançardes fora a velha, para dar lugar à nova. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha mão não vos aborrecerá. Andarei no meio de vós, sereis o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Uau! Lindo, não é? Promessa absolutamente poderosa do divino. E quando ele diz, por isso Paulo diz que nele tem o sim e o amém. Números capítulo 23. Eu acredito que você se lembra desse texto de cor e salteado, mas vale a pena lê-lo. E o verso 19 e 20. Trata-se da passagem da segunda profecia de Balaão, daquele momento esquisito em que Balaão se vende. Mas Deus usa e diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou tendo falado, não o realizará? Recebi ordem de abençoar, ele abençoou, e eu não posso revogar. Sabe o que ele está dizendo? A bênção de Abraão está sobre Israel. Eu posso falar o que eu quiser, nada vai mudar acerca daquela bênção. Uau!
Eu gosto dessa palavra. Coloque a mão no ombro de quem está ao seu lado e libere essa palavra dizendo: eu estou abençoado. E está acabado. Ninguém pode revogar isso. Mas é preciso crer para isso. Perceba que essas bênçãos são poderosas, mas caminhe um pouco mais. Puxa vida. Deuteronômio capítulo 28. Eu me recordo pelo menos de uns 60 versículos do Antigo Testamento, mas não dá para ler todos. Vamos aqui no capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. Claro que você se lembra desse texto, mas não custa lê-lo. Verso 1. Se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Bendito o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor te fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos celeiros, em todo o empreendimento de tua mão. O Senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá. O Senhor teu Deus te confirmará como seu povo santo, como te tem jurado, contanto que guardes os mandamentos do Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o bom tesouro do céu, para dar a chuva à terra a seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitos povos, porém não tomarás emprestado. O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. Estará em cima e não embaixo. Se obedecerdes os mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordena, e não te desviares nem para a direita nem para a esquerda, e de nenhum dos seus mandamentos desviares. Aleluia. Essa é a bênção dada a Israel. Mas ele também disse, se você seguir o capítulo 28, verso 15, se não obedecerdes, todas as maldições lançadas nesse livro viriam sobre os desobedientes. A bênção é real, é poderosa, é viva, é eficaz, mas significa que a não obediência traz um prejuízo enorme. E eu gostaria até de ir mais longe lendo, mas só alguns versículos. O verso 15: mas se não deres ouvidos à voz do Senhor, e não cuidares em cumprir os seus mandamentos e estatutos, que hoje vos ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições, e te atingirão. Maldito na cidade, maldito no campo, maldito o cesto, maldita a amassadeira, enfim, tudo isso decorrente da desobediência. Perceba que no capítulo 30 do mesmo livro de Deuteronômio, o versículo 14, 15 e 16, olha o que Deus diz: pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Pois hoje te ordeno que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, estatutos e leis. Então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra que passas a possuir. Uau! É muita coisa, muita bênção. Só que você precisa perceber que essas são prometidas a herança de Abraão a Israel.
todas essas promessas extraordinárias àquele povo, e bastava tão somente obedecer. Só que o fato de obedecer não é tão simples assim, porque era andar conforme a lei, e andar conforme a lei não era tão simples assim. Eles não conseguiram. Entretanto, não obstante a isso, a Bíblia inteira no Antigo Testamento trazem centenas de milhares de promessas. Alguns classificam 8.000 promessas na Bíblia toda, 6.000 só no Antigo Testamento. Perceba que é claro que nem todas elas são aplicadas como promessas, mas a grande maioria pode ser trazidas no bojo como aplicáveis à nossa vida. Mas promessas como essa, por exemplo, eu me pergunto, vem comigo, me lembro desse texto e acho que é relevante. Provérbios capítulo 11, por favor. Venha comigo no versículo 24. Diz assim: um homem dá liberalmente e se enriquece. O outro retém mais do que é justo e se empobrece. A alma generosa prosperará. O que regar também será regado. Ok, é legal. Mas se você for no Salmo 1, e o Salmo 1 é um conselho extraordinário a nós, você vai perceber que ele diz que se eu não assentar na roda dos escarnecedores, não ter o meu caminho no caminho dos pecadores, se eu não andar com o ímpio, se eu estiver junto ao ribeiro de águas correntes, se eu meditar na palavra de Deus, se eu procurar servir a Deus, então tudo o que eu fizer prosperará. Diz o texto que tudo que eu fizer prosperará. Eu me lembro de outro salmo agora. Pegue a Bíblia correndo, por favor. Volte comigo do salmo. Salmo 11. Ligeirinho, o verso 7. Olha o que diz: pois o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os retos. Legal? Amo esse salmo. Vá acompanhando. Se você tem o Salmo 1 afirmando que eu vou prosperar, se eu obedecer, tudo vai dar certo, se eu guardar, se eu cumprir. O Salmo 11 diz que o Senhor anda ao lado do justo e abençoa o que anda em justiça e retidão. Aí corre comigo no Salmo que você mais conhece, Salmo 23. E o verso 1 diz: o Senhor é o meu pastor, e o Senhor, e nada me faltará. É verdade, eu creio nisso. Mas essa verdade acontece constantemente na minha vida. Nada tenho falta. Seja franco. Seja franco. Outro salmo, Salmo 34, corre lá. Verso 7, por exemplo: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor vós, seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Muito maravilhoso. Mas é verdade? Diariamente na minha vida, na sua vida. É verdade? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É verdade? Não sente falta de nada? Não sente falta de saúde? Não sente falta de dinheiro? Não sente falta de bênção nenhuma? Posso sentar e folgar e dizer: não tenho falta de nada, posso morrer com a boca cheia de dente. Nem dente falta. Eu já não posso dizer o mesmo, porque falta um monte de dente. Mas acompanhe um pouco mais, por favor. Salmo 37, eu gosto desse. Isso é muito legal. Olha o verso 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e vive tranquilo. Onde está essa tranquilidade? Não, olha aí para quem está ao seu lado e diga: que país é esse?
Cadê a tranquilidade? Não é todo dia que você está na praia. Não é todo dia que a sua conta está abarrotada. Não é todo dia que você amanhece com o corpo puxando de energia. Não é todo dia que você está com um sorriso no rosto. Não é todo dia que você está em paz. É ou não é verdade? Pô, eu estou despregando tudo que eu preguei. Mas vamos caminhar um pouco mais. Vamos lá. Verso 4. Do mesmo capítulo 37. Aliás, de Salmo 37. Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Glória a Deus. Que desejo? Qual é o teu desejo? Ele concedeu? Você está vivendo todos os seus desejos? Você tem conseguido dizer: todos os meus sonhos têm sido cumpridos? Será? Vamos mais. Ao verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em teu caminho. Por que aquele ímpio que não serve a Deus está de Hilux zero? Por que aquele que beberrão, que trai a mulher, tudo dá certo na vida dele, onde ele toca vira ouro? E eu mal posso dar o dízimo porque vai faltar para pagar a luz. Verso 8. Deixa a ira e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal, pois os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Que terra? Os 7 palmos? Nem esse você herda, porque tem que comprar. E lá em Luanda eu comprei do meu pai há poucos dias, foi 2,8 pau. Terra cara da pega. Tudo bem, vamos para o verso 3 então. O verso 23, aliás, do 37. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, contudo nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Nenhum missionário passa fome? Nenhum pastor padece necessidade? Nenhum crente fiel sofre a ausência das coisas? E aí? Como pode ser isso? Poderíamos falar do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Poderíamos falar do Salmo 92. Poderíamos falar do Salmo 128, do 134, do 144. Poderíamos falar de tantos outros textos, mas o tempo não permite. Mas eu quero resumir tudo isso que te disse agora, em te dizer que todas essas palavras de Deus ditas no Antigo Testamento são verdadeiras e tem nele o sim. Tudo isso que você acabou de me ouvir dizer, repito, são verdadeiras e tem nele, em Abraão, o seu cumprimento, o sim. Mas, então, por favor, chacoalhe o ombrozinho santo de quem está ao seu lado e diga para essa pessoa: tá, e eu? Onde eu entro nesse negócio? Porque é legal cumprir na vida dos outros, mas e eu? Não é? É legal, não tomarás emprestado, mas emprestarás a todo mundo. Tá, diga isso à minha gerente. Diga isso ao meu banco. E eu, onde eu entro nessa história? Todas essas promessas estão dadas a Abraão, caracterizadas nele, tem de Deus o sim, selada, não pode ser revogada, está liberada. Mas só vem se obedecer os mandamentos. Agora fedeu. Porque são 613 mandamentos da lei. Inclusive guardar o sábado, não comer carne de porco, nem torresminho, nem bacon. Agora ficou difícil. Eu mesmo já não vou receber nenhuma. Porque ontem mesmo comi torresmo. Ops, eu nem podia dizer que comi torresmo.
mas é um torresmo que abaixa o colesterol. Verdade, é um torresmo, né? Preparado, ele é ungido. Guarda-me, Senhor, do meu mal. Enfim. Mas quem resiste um torreminho feito na hora, irmão? Só se quiser guardar a lei. Todas essas promessas, em essência, é para quem crer e obedecer às palavras da lei. Todas, 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 todas. O que significa isso? Viver pela lei. Então, todas essas promessas liberadas aqui a Abraão e a sua descendência, está condicionada a viver pela lei. Repita isso comigo. Para mim receber todas essas promessas, eu preciso entender que tenho que viver integralmente, cumprindo e obedecendo à lei. É verdade. Então eu vejo assim uma asinha na minha prosperidade. Eu vejo assim, puxa, um olhar de tristeza. Eu estava tão empolgado, estava tão feliz porque todas essas bênçãos, né? Mas agora, com esse negócio que tem que cumprir a lei, e a Bíblia diz que dos 613 códigos da lei, se eu errar nenhum, errei em todos. Então ou cumpre todos ou não cumpre nenhum. Então se eu quiser as bênçãos de Abraão, mediante a lei, eu preciso cumprir isso aqui. Tenho que andar nisso aqui. Mas a Bíblia também diz que ninguém é capaz de cumprir a lei. Ninguém foi capaz de cumprir a lei. Depois que Abraão obedeceu a Deus, nenhum dos seus filhos conseguiu andar nos seus preceitos. Israel tinha todas essas bênçãos aqui, mas eles não conseguiram andar nelas. Se não percebam, pega a sua Bíblia rapidão, o tempo está acabando, então vamos ligeirinho. Aos Romanos, capítulo 3, verso 9, olha o que diz. Pois que somos nós melhores do que eles, quem? Os filhos de Abraão? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Paulo está dizendo isso no capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 1 ele mostra que todos os gentios estão debaixo do pecado. E o capítulo 2 que todos os judeus, mesmo sendo filho de Abraão, estão encerrados debaixo do pecado. Verso 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Miqueias capítulo 7, 1 ao 7 diz isso. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto e com a sua língua tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo dos seus lábios, a sua boca está cheia de maldição e amargura, e os seus pés são ligeiros para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, antes pela lei vem o conhecimento do pecado. Sabe o que Paulo está dizendo? Ninguém conseguiu receber essas promessas todas. Ninguém. Por quê? Porque ninguém conseguiu se justificar obedecendo a lei. Ninguém conseguiu cumprir a lei toda para ser digno de receber isso aqui. E agora? Se todas as promessas têm nele o sim. Bem, o apóstolo Paulo diz que também tem nele o amém. E por que tem nele o amém? Acompanhe o verso 21 no mesmo capítulo 3. Olha o que Paulo diz. Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Deixa eu te explicar isso aqui.
Ele diz que manifestou sem a lei a justiça de Deus, isto é, o Cristo se manifestou antes da lei, porque Ele é antes da lei, Ele é eterno, Ele é a própria palavra. Então Ele se manifestou antes da lei, com o testemunho da lei e dos profetas. Que é isso? Ele cumpriu literalmente a lei e os profetas. Tudo que os profetas disseram acerca dele, Ele fez. E tudo aquilo que está escrito na lei, Ele cumpriu 613 e não deixou nenhum para trás. Jesus cumpriu. Aí Ele diz, verso 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, não há distinção. O que Ele está dizendo? Para nós era impossível cumprir a lei. Aí veio Jesus e disse, eu vou cumprir, e porque eu cumprir, todo aquele que crer no que eu fizer, cumpriu também. Olha o verso 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verso 24. E são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Observe, por favor, de maneira breve, a manifestação de Jesus na cruz, pela sua vida e na cruz, na sua morte, deu-nos o direito de, se crermos nele, recebermos o dom da graça de Deus de presente a nós. E essa graça de Deus de presente a nós nos capacita, portanto, a sermos justificados de nossas obras pecaminosas, sem que dependa das obras da lei. Significa dizer que a velha aliança, a aliança abraâmica com Deus, é uma aliança baseada em ações, atitudes, práticas, isto é, performance, depende do que eu faço. Então diga comigo, para que eu receba todas as bênçãos liberadas a Abraão, eu precisaria cumprir toda a lei. Por merecimento, a bênção vinha em mim. Mas isso não aconteceu, concorda? Porque nenhum de nós é capaz de, pelas obras da lei, agradar a Deus. Então o apóstolo Paulo diz que isso agora é possível. Por que é possível? No mesmo capítulo, no mesmo livro de Paulo aos Romanos, por favor, no capítulo 4, venha comigo, por favor, o verso 23, está escrito assim: ora, não só por causa dele isso está escrito, para que lhe fosse levado em conta, isto é, de Abraão, mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado? A nós, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Paulo está dizendo que o Cristo assumiu o meu lugar na culpa. E porque ele assumiu o meu lugar na culpa, se eu crer no que ele fez, o direito daquelas bênçãos dadas a Abraão passa a ser meu direito. Corre lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, por favor. Ligeiro, correndo, ligeiro, porque as horas acabaram. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Ligeiro. Aquele que não conheceu o pecado, isto é, Jesus, Deus o fez pecado por nós, isto é, ele assumiu os meus pecados, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Isto é, a justiça que tinha que ser imputada sobre mim, foi imputada em Jesus. Então eu creio em Jesus e estou justificado. E por que isso é possível? Volte, por favor, aos Romanos capítulo 5, verso 1. Uau! Diz o texto: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem tivemos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, por meio de Jesus. Jesus então nos reconciliou com o Pai e nos deu o direito de poder agora sermos justos mediante o crer nele. E como isso é possível? Eu preciso só te ler mais algumas coisinhas aqui, rapidinho. Capítulo 4 de Romanos, por favor. Volta, por favor. Capítulo 4. Verso 3. Aliás, verso 2.
se de fato, 4:2, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Deixa eu explicar rapidamente aqui. Ele está dizendo que tudo que o Abraão obteve de Deus, não foi porque ele cumpriu a lei, porque a lei veio depois de Abraão. Ele está dizendo que tudo que Abraão recebeu de Deus é porque ele creu em Deus, e a fé de Abraão lhe foi imputado como justiça. O Abraão não foi justificado porque ele cumpriu a lei, ele foi justificado porque ele creu em Deus. Entende? Ele está dizendo aqui, nesse outro versículo que lemos, versículo 4, que aquele que faz a obra não lhe é imputada o galardão mediante a graça, mas a dívida. Isto é, se o Abraão tivesse feito boas obras, então Deus descontaria da dívida dele as boas obras, ele continuaria devendo. Mas agora, porque é pela fé, então independe das obras de Abraão, Deus o justificou. Continua a cena. Não obstante, aquele que não trabalha, mas crê que justifica, naquele que justifica o ímpio, e a sua fé lhe é imputada como justiça. O que ele está dizendo? Que eu não precisei fazer coisa alguma, eu bastei apenas crer no que Jesus fez, então o perdão dos meus pecados veio, e eu fui justificado. Eu não precisei cumprir os 513 códigos da lei, bastei crer naquele que cumpriu. É simples assim. Continua, por favor, rapidamente. Vamos adiantar um pouco mais, porque as horas acabaram. Vai no versículo 13, por favor, do mesmo capítulo 4. Olha o que diz. A promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Ele está dizendo que Deus fez a promessa para Abraão antes da lei, e o Abraão creu pela fé, e recebeu a promessa pela fé. Ok, verso 14. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada, porque a lei opera a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é o pai de todos. O que ele está dizendo aqui? Que o Abraão foi justificado pela fé, e ele recebeu todas aquelas bênçãos pela fé, concorda? Logo, os filhos dele tinham que se submeter à lei, mas veio Jesus e cumpriu a lei. E agora, se o Abraão foi justificado pela fé, e o filho de Abraão, a saber Jesus, cumpriu a lei, todo aquele que crer em Jesus também será justificado pela fé. Logo, se faz herdeiro tanto quanto Isaac, Jacó e os outros. Então acompanhe comigo, aos Romanos capítulo 9, verso 8, rapidão. Estou terminando. Diz assim, isso, verso 8. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus. Ele está dizendo que os judeus não são filhos de Deus só porque por carne é filho de Abraão. Ele diz, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. E quem são os filhos da promessa? Os que creram em Jesus. Esses são os filhos da promessa. Rapidamente, corre mais uma vez, por favor, aos Gálatas, capítulo 3. Agora eu estou terminando. O irmão deu até glória a Deus. Capítulo 3 de Gálatas, por favor. Uau. Verso 14. Acompanhe-me e vamos terminar. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebêssemos a promessa do Espírito. Irmãos, falo como homem. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo.
Paulo está explicando que a promessa de Deus dada a Abraão não foi dada a ele e a sua posteridade primariamente, foi dada a ele e ao seu descendente, a saber, o Cristo. Verso 17, mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida, de forma que venha a abolir a promessa. Pois se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, qual a razão de ser da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por intermédio dos anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não representa um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De modo nenhum, pois se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça na verdade teria sido pela lei. Mas, presta atenção nisso agora, a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Credo, misericórdia. Cara, eu estou me desgastando aqui e você aplaude desse jeito. Eu vou ler de novo, tá? Vou ler de novo, de teimosia, o verso 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Mas antes que a fé viesse, glória a Deus, já você vai aplaudir com mais força, peraí, agora você vai ver. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos servia de aio para nos conduzir a Cristo, ao caminho, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não precisamos mais desse elemento que nos leve à fé. Agora o verso 26, todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Desta forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo. É lindo o que tem pela frente, ele diz, se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Para configurar melhor, para terminar melhor, João capítulo 1, me brotou agora, não posso deixar de falar. João capítulo 1, verso 12. Uau, é empolgante, não é? Dá vontade de ficar aqui até meia-noite. E olha que eu estou sem dormir há um bom tempo. Olha o que diz. Dizem que a gente fica sem dormir, a eletricidade multiplica, não é? Então acho que é isso que aconteceu, me segura hoje. Enfim, propaganda enganosa. E se sois de Cristo, você está ainda no Gálatas, eu já estou lá no João. João 1,12, olha aí na sua Bíblia, é tão poderoso esse versículo. Uau, uau. Não, leia comigo. 1, 2, 3, mas o que você é então? Não. Sangue de Jesus tem poder, Jesus. Só por causa de vocês eu lembrei de outro versículo, irmão. Uau. Olha Romanos capítulo 8, verso 17. Esse aqui é forte demais, não podia deixar de ler também. Eu preciso ler isso aqui. Aos Romanos 8, 17, olha o que diz. Jesus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo.
se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus! Sabe o que quer dizer agora, então? Que tudo aquilo que eu li para você no Antigo Testamento está a um passo das suas mãos. Tudo. Porque eu também sou herdeiro de todas aquelas promessas. Mas eu não preciso mais cumprir a lei. Porque agora eu não preciso da performance da lei. Por quê, pastor? Porque eu sou filho. Ela vem sobre mim. Basta eu crer. Você entendeu? Tudo isso é para nós. E o que eu tenho que fazer, pastor? Bom, crer. Crer em quem? Nele. No Filho. Porque se eu crer no Filho, Ele me dá o poder de ser filho de Deus. Então eu já tenho a chave. Eu já tenho o acesso. Agora resta-me 3 perguntas a você. E eu queria que você ficasse em pé, por favor. Em nome de Jesus, por bondade. Nós temos que encerrar essa noite, mas encerrar com o coração cheio de Deus e respondendo francamente, honestamente. Eu queria que você respondesse isso. Você realmente acredita que és filho de Deus? De verdade mesmo? Se você realmente acredita que você é filho, você tem certeza de que vive como um filho? Uma coisa é você crer que você é filho dele. Outra coisa é você viver como tal. Você vive como tal? Eu pergunto isso porque, como filho, nós temos acesso a todas as bênçãos conquistadas por Jesus na cruz. Mas como não conseguimos recebê-la? Como não conseguimos vislumbrar tudo? Como não conseguimos tomar posse de tudo? Aí você diz, pastor, o crente foi feito para sofrer. Não, não foi não, irmão. Como vamos conseguir fazer isso? Pergunte para quem está ao seu lado, diga, como é que eu tomo posse de tudo isso? Você não é filho? É filho. Eu acabei de liberar um monte de palavra profética e de bênçãos para ti. Bendito serás, o Senhor é o Deus que te sara, sabe? Prosperidade sem limites, vida abundante, coisas gloriosas do Senhor, seus filhos abençoados, está tudo aqui. Mas por que a gente não tem conseguido viver tudo isso? Por que os úteros continuam estéreis, se a palavra de Deus diz que filhos são herança do Senhor? Por que eu continuo padecendo dificuldades financeiras, se Deus é o dono do ouro e da prata e eu vivo o seu reino? Por quê? Por que temos tantas dificuldades? Por que não recebemos tudo aquilo que almejamos? Existe uma facilidade para isso. E o primeiro passo é saber que é filho. Agora o segundo passo, queridos, pergunte de novo para quem está ao seu lado, como eu faço para tomar posse de tudo isso? Responda para ele. Diga assim, cenas dos próximos capítulos. Você só vai saber no domingo que vem. Mas hoje nós vamos orar aqui por uma causa. Você tem que ter certeza de que você é filho. Você não pode sair daqui se sentindo órfão. Você não pode se sair daqui hoje se sentindo alguém cujo Deus desprezou, porque Ele não fez isso. O pecado não te afastou dele. Você se afastou dele.
Lembre-se que Jesus já te justificou. Então agora vá a Ele em arrependimento e diga: Senhor, não me deixe fora da tua presença. E se tem uma coisa que Ele jamais fará, é te tirar da presença dEle, se o teu coração compungido for até Ele. Não minta para si mesmo, não se engane, seja honesto. Se você não tem certeza de que é filho de Deus de verdade, como disse, não basta dizer, tem que sentir. Seu coração tem que testificar com a tua boca, é o que a palavra diz. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Eu vou pedir para que você incline a sua cabeça, e até se quiser fechar seus olhos, isso só vai abrir se você quiser sair do seu lugar. Mas eu peço para você inclinar a sua cabeça por conta da liberdade das pessoas, pela privacidade. Eu quero orar por você essa noite, não importa se você é crente há 10 anos, ou se você não é crente ainda. Eu quero orar com você essa noite para que essa certeza de filiação esteja no seu coração. Talvez há muito tempo você olha para dentro de si mesmo e não entende esse negócio de ser filho de Deus. Você até entende por palavras, mas não entende por atitudes. E hoje você quer ter essa paternidade em você, para ter acesso às benesses do reino. Eu quero orar por você. Se você não se sente filho de Deus, não é vergonha admitir, é vergonha continuar escondendo. Então agora, diante do Espírito Santo, se você quiser sair do seu lugar, eu quero orar por você diante desse altar. Se você não se sente filho, e essa noite você crer em Jesus e quer essa reconciliação, sem acusação, sem peso, sem confronto, sai do seu lugar e vem diante desse altar ratificar a sua filiação e receber esse poder de ser filho de Deus, que não é qualquer coisa, é algo extremamente poderoso. Sai do seu lugar se você quiser. Se houver alguém aqui essa noite cuja vida testifica que você está longe dos caminhos de Jesus, e você sabe disso, não precisa te convencer, porque você já sabe disso, e você quer entregar teu coração a Jesus, mas não tem forças para sair do seu lugar, basta levantar uma de suas mãos e alguém vai orar com você. Se você está aí, e dentro de você, você sabe que você não pode sair daqui sem essa certeza. Você sabe que há muito tempo você chama Ele de pai, mas você não se sente filho. Você sabe disso. Então seja honesto e diga ao Senhor: Senhor, eu quero corrigir isso agora. Se quiserdes, sai agora do seu lugar. Eu quero orar com você. Tem alguém com a mãozinha levantada? Ore com essas pessoas. Se aproxime. A equipe se aproxime. Há mais alguém que queira vir? Eu quero orar agora. Tem uma senhora aqui reconhecendo essa filiação. Tem outras mãozinhas levantadas aí. Ore aí mesmo, não precisa trazê-lo aqui. Mas se você sentir vontade de vir cá, eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Não é mais. Eu sou filho de Deus. Ore comigo.
nome de Jesus. Eu quero te agradecer pela cruz. Eu quero te agradecer por Jesus ter subido aquele monte. Eu quero te agradecer por Ele ter tomado aquela cruz no meu lugar. Eu quero te agradecer por ter nos dado esse privilégio de ser filho. Quero te agradecer por ter perdoado os nossos pecados e ter apagado eles. E agora nos dá esse poder de ser filho de Deus. E é um privilégio, Pai. Não é filho de qualquer pessoa, é filho de Deus. E ter direito a todas as bênçãos oriundas da cruz. Então eu quero te agradecer por isso. E ao mesmo tempo te pedir que essas pessoas que aqui estão reafirmando essa aliança de paternidade, que estão voltando aos seus braços, que estão reconectando contigo, que estão te aceitando como seu Senhor, mas também como seu Pai. E lágrimas que estão rolando nesses rostos diante do teu altar, recebe-os como filhos, e nós os abraçaremos como irmãos. Oh, recebe-os como filhos. Eu